Sabe, um daqueles momentos de maior estresse na vida de um médico, que é a preparação para a residência? Imagina pegar essa fase e transformar numa jornada de crescimento, de autoconhecimento. É exatamente essa história que a gente vai mergulhar hoje. E para começar, vamos direto ao ponto, direto ao coração da coisa toda com essa frase do médico residente Bruno Jordão. É uma ideia que, olha, vira de cabeça para baixo o jeito que a gente costuma encarar essas provas de altíssima pressão. Bom, tudo isso começa com um passo de coragem, uma daquelas decisões que definem uma vida inteira, sabe? A escolha de deixar para trás tudo que é familiar e mergulhar de cabeça no desconhecido. Pois é, para se preparar para as provas de residência, o Bruno simplesmente se mudou para São Paulo, aquele ambiente super competitivo, uma cidade que ele mal conhecia. Mas o que está por trás dessa decisão não é só a busca por uma oportunidade melhor, não. O lance era uma luta ativa, consciente, contra a armadilha da complacência. Ele tinha esse sentimento de que a zona de conforto de estar em casa poderia acabar sendo um freio, sabe? Que poderia impedi-lo de se tornar o melhor médico que ele poderia ser. E essa busca por ir além levou ele para uma rotina intensa. Claro, né? A ambição é uma coisa, a realidade é outra. O Bruno teve que dar um jeito de equilibrar um trabalho que já era pesado com estudos ainda mais pesados. O primeiro emprego dele o estava simplesmente esgotando, acabando com ele. Então ele fez uma mudança super estratégica, buscando uma rotina mais flexível, mas que, olha, ainda era bem exigente. E foi aí que ele descobriu uma técnica que mudou completamente o jogo, um método de aprendizado ativo. Essa ideia de começar pelas questões para só depois ir atrás das respostas é fundamental. E olha, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Então, o ponto crucial é esse. Quando você já entende qual é a pergunta, qual é o problema, as respostas no texto ficam muito mais claras, muito mais relevantes. Faz todo sentido. Mas, a gente sabe, né? Habilidade técnica, decorar a matéria, isso é só metade da batalha. O verdadeiro desafio era interno, era enfrentar os obstáculos psicológicos dessa longa jornada de preparação. Sabe aquela sensação de estar dando murro em ponta de faca? Foi exatamente isso que o Bruno sentiu lá por agosto. Ele bateu numa parede, num platô, onde não importava o quanto ele se esforçasse, as notas nos simulados simplesmente não saíam do lugar. É um momento de muita ansiedade, aquele ponto que dá um medo danado, sabe? Onde a dúvida começa a aparecer e te leva a fazer mudanças desesperadas na estratégia, que muitas vezes nem funciona. E foi exatamente nesse momento de crise que ele teve uma sacada fundamental: o poder de hesitar. Mas calma, não é aquela hesitação de desistir, de vacilar. É uma hesitação estratégica. Ou seja, em vez de continuar forçando a barra, às vezes a melhor jogada é dar um passo para trás, fazer uma coisa totalmente diferente e dar um tempo para a mente se reorganizar. E tudo isso nos leva, claro, para o clímax da história, o dia da prova final, onde toda a preparação, toda a estratégia e toda a força mental foram colocadas à prova. Durante a prova, ele se deparou com uma questão muito difícil e teve que lutar contra um dos maiores inimigos de quem tem alto desempenho, o próprio ego. E essa pequena atitude, a de simplesmente pular uma questão, na verdade representou uma vitória mental gigantesca. Foi a escolha da estratégia em vez do orgulho. E essa decisão foi muito mais importante do que ele poderia imaginar. No final das contas, a aprovação dele no programa dos sonhos, na USP, dependeu de apenas uma questão. E a ironia é que a questão que garantiu a aprovação foi justamente aquela que ele pulou. É a prova de que, sem o controle do ego e o gerenciamento do tempo, o resultado poderia ter sido completamente outro. Fica claro, então, que passar na prova não foi o fim da jornada, de jeito nenhum. A verdadeira recompensa, o grande prêmio, foi a transformação que aconteceu ao longo de todo o caminho. Ele percebeu que, mesmo que não tivesse sido aprovado, o Bruno do final do ano era uma pessoa muito mais capaz, muito mais resiliente do que aquele que tinha começado a jornada. Essa mudança de perspectiva é o que muda tudo. Deixa de ser uma necessidade desesperada de ser aceito e passa a ser uma oferta confiante do seu valor. E aqui a gente volta para a ideia do começo, que é o ponto central de tudo. Quando o seu foco está no seu próprio crescimento, são as oportunidades que precisam merecer ter você ali.
Então fica essa reflexão pra gente, né? Como seria se a gente encarasse nossos desafios não como barreiras para derrubar, mas como um processo que nos transforma? Talvez, no fim das contas, a jornada seja mesmo o verdadeiro prêmio, e não só o destino.